Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte. Aqui nos reunimos, estimados irmãos, atraídos pelo amor de Cristo, para nos alimentarmos neste banquete da Palavra e da Eucaristia, para disponhamos o nosso coração para o acolher. Ele quer estabelecer em cada um de nós a sua morada, a sua presença mais excelente, que é a presença da Eucaristia. Neste dia fazemos memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, que nos primeiros séculos defendeu a divindade de Cristo, quando havia algumas heresias que defendiam que Jesus era apenas homem. E Atanásio, com a sua profunda reflexão teológica, ajudou a Igreja a tematizar, a sistematizar e a falar da importância de adorarmos a Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para celebrarmos santamente os seus mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que suscitastes na Igreja o Bispo Santo Atanásio para defender a fé na divindade do vosso Filho, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor para vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os irmãos que se tinham dispersado devido à perseguição desencadeada pelo caso de Estevão, caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas anunciavam a palavra apenas aos judeus.
Houve, contudo, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, que ao chegarem a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nesta igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Já vo-lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Jesus vive a mais perfeita unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, é porque o Pai me mandou fazer, é porque o Pai me pediu para o proclamar. Jesus vive em estreita obediência ao Pai, em profunda comunhão com Ele. E é tão intensa esta unidade e esta comunhão que desta relação entre Pai e Filho surge o Espírito Santo. É-nos enviado o Espírito Santo, que é a força do amor entre tal Pai e tal Filho. E a Igreja vive este tempo do Espírito Santo. Jesus ressuscitado comunicou-nos intensamente o Espírito e a Igreja começou a fazer o seu caminho. E esta força que permanece em nós é que nos ajuda a estruturarmos-nos, a organizarmos-nos para que a palavra de Deus continue a ser proclamada e para que as obras que o Filho realizou em nome do Pai continuem a ser realizadas no hoje da nossa Igreja. Nós temos a missão de continuar a realizar as obras do Filho, que são as obras do Pai, porque o Espírito Santo está em nós com abundância. Nós escutávamos nesta passagem dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, como o Espírito Santo começava a ter protagonismo na vida da Igreja nascente. E só quando o Espírito começa a ter protagonismo, quando nós nos abrimos à força do Espírito, é que acontece a novidade, a transformação e é quando realizamos verdadeiramente as obras do Pai. Mas estas obras que se realizam sob a ação do Espírito, às vezes acontecem na nossa vida de forma misteriosa. Foi assim que aconteceu com os primeiros cristãos. Eles foram perseguidos e a maior vítima da perseguição dos judeus foi o martírio de Santo Estevão. Então, a partir desta perseguição, os irmãos crentes na ressurreição de Jesus dispersaram-se. Aparentemente, fugiram. Era uma desgraça que estava a acontecer àquele pequenino grupo que acreditava intensamente na ressurreição de Jesus e sentia a força do seu espírito. E esta dispersão, aparentemente negativa, foi uma bênção para a Igreja nascente. Porque estes irmãos
chegaram até a Antioquia, aí começaram a anunciar aos judeus, mas não apenas aos judeus. Também começaram a anunciar a ressurreição de Jesus aos outros, aos pagãos, e assim começa a mostrar-se a dimensão universal da redenção de Jesus. Reparemos como um acontecimento doloroso, a perseguição é fonte de vida. Faz multiplicar os crentes, faz com que as comunidades se comecem a enriquecer, porque há cada vez maior número de homens e mulheres que aderem à fé. E depois sentem a necessidade de que os apóstolos os venham confirmar. E então chega a notícia a Jerusalém e Barnabé vem a Antioquia. Barnabé, que era um apóstolo, este homem bom e cheio do Espírito Santo, vem a Antioquia e fica admirado com as maravilhas que lá se estão a realizar. Porquê? Porque são obra do Espírito Santo. Não são apenas fruto da inteligência e da estratégia humana. É o Espírito Santo que faz as coisas. Depois Barnabé, por sua vez, sente necessidade de chamar Paulo, recentemente convertido, e os dois vivem cerca de um ano em Antioquia. Para quê? Para se animarem, para se fortalecerem na fé. E depois, como sabemos, eles não vão parar em viagens apostólicas, levando esta alegria da ressurreição de Jesus. E é sempre na boa vontade, na determinação dos discípulos de Jesus, mas é sobretudo na força do Espírito que acontece evangelização. Que a Igreja se organiza, se estrutura, serve a caridade, anuncia a palavra do Evangelho, dá sentido a todos os povos, e nós hoje somos destes beneficiados. Aqui estamos nós também abertos ao Espírito, para que Ele realize do nosso tempo. Sim, porque nós cristãos precisamos abundantemente do sopro do Espírito Santo. Precisamos de fazer como a Virgem Maria, de sermos dóceis ao Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti, e a Virgem Maria diz: eis a serva do Senhor, aqui estou. Ou seja, deu o protagonismo ao Espírito Santo. E o Senhor fez nela maravilhas, fez maravilhas na Igreja Nascente, fez tantas maravilhas ao longo da história da Igreja, em tantos homens e mulheres, muitos deles que a Igreja canonizou, apresenta como modelos de seguimento de Jesus. E hoje fazemos memória de um deles, Santo Atanásio. Vamos pedir ao Senhor que continue a suscitar na Igreja dos nossos tempos também homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que se abram à santidade, que realizem as obras que Jesus realizou e assim sejam fonte de esperança, de alegria para um mundo que tanto necessita de encontrar referências, encontrar razões para a esperança, para a fé. Hoje, agora de seguida, 3 casais que estão aqui conosco vão renovar as suas promessas matrimoniais. Celebraram há 25 anos o seu sacramento. Também é na força do Espírito que vocês abraçaram este dom do sacramento do matrimónio, e também é na força do mesmo Espírito que agora o renovais para poderes continuar a ser fiéis aos compromissos que então assumistes. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do vosso matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor
no íntimo dos vossos corações. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando de novo um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazem de novo entrega um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oferece-vos esta recordação deste dia. Irmãos, na memória de Santo Atanásio, oremos a Jesus Cristo, que ele pregou como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que nos dê um coração esclarecido e digamos cheios de fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel de bispos intrépidos como Santo Atanásio, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que vivem no erro ou na ignorância acerca de Cristo, para que os seus corações e as suas mentes se abram à verdade que liberta, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que sofrem por amor a Deus como Santo Atanásio, para que o exemplo do seu testemunho nos ensine que há valores maiores que a vida, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos crentes que ensinam, estudam ou escrevem, para que o Espírito os faça crescer na fé, na humildade, na sabedoria e no amor a Cristo, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que, procurando imitar Santo Atanásio, demos bom testemunho do Evangelho, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Chegue até vós, Senhor, a humilde oração do vosso povo. Dignai-vos ouvi-lo com bondade, não em atenção aos seus méritos, mas à vossa infinita misericórdia. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para as ofertas que vos apresentamos na comemoração de Santo Atanásio e fazei que, professando como ele a verdadeira fé, encontremos na proclamação da verdade o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de Santo Atanásio, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Atanásio e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos juntos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Cheios do Espírito Santo, rezemos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada,
mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Oremos. Pela participação neste sacramento, fazei, Deus Todo-Poderoso, que a verdadeira divindade do vosso Filho unigênito, que firmemente proclamamos com Santo Atanásio, nos vivifique e nos defenda sempre. Por Cristo nosso Senhor. Fazemos agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.